Boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço aos organizadores, principalmente a Luísa, que já há um bom tempo vem tendo contato, né? Através de e-mails e tal. Eu estou preocupado. Olha, foi muito marcante, muito interessante as três anteriores. E eu confesso... Eu confesso que, talvez pelas dificuldades, inclusive que a Luísa e toda a organização estava tendo, né? Não sei, demorou um pouco a vir a programação e eu não tinha noção exata do que trazer para o encontro, porque eu não tinha noção do fio condutor, do que era realmente ser discutido. Percebi já hoje à tarde, nas discussões, que a intenção é muito mais uma coisa prática mesmo, que saia daqui elementos fortes de que essa questão do comum frutifique, né? E a coisa vá para frente. Aí, nesse sentido, eu cheguei a pensar em fazer algo, de pensar assim, historicamente, de como que a questão da legislação trouxe essa figura da terra comum e também, em certa medida, da chamada população tradicional, como se insere nessa discussão, enfim, né? Então, eu fiz um apanhado um tanto histórico, espero que eu, de algum modo, contribua, né? Espero também que não seja maçante para vocês, que é muito diferente um pouco do que foi colocado anteriormente, né? Aqui brilhantemente. Então, qual é aqui? É o da direita? Certo. Bom, rapidinho, assim, pegando a parte histórica, eu vou observar o seguinte. Nós tínhamos um sistema, né, de fundiário trazido da metrópole, no período colonial, que era um sistema de sesmarias. Esse sistema vem através das chamadas ordenações do reino, que aqui, no caso brasileiro, ele vai ser exatamente o oposto do que ocorria lá, que ele vai gerar o grande latifúndio, vai gerar a grande propriedade, principalmente isso. Enquanto que lá ele nasceu como uma forma de fortalecer a pequena propriedade, principalmente no sentido da produção alimentar. Crise que passava o país na época, enfim. Só que aqui eu não vou discursar sobre isso agora, porque não é o momento e nem a intenção, né? Mas que aqui funcionou ao contrário. Acabou gerando o latifúndio, o sistema de sesmarias. As chamadas populações tradicionais vão ter acesso à terra, não na forma oficial, já que a sesmaria era a forma oficial, e acabarão tendo esse acesso via posse. Essa coisa não é oficializada, mas todo mundo se apossa de algum espaço. A posse acaba gerando claramente o uso comum também, porque embora as pessoas se apossassem de um determinado espaço para uso utilizar na sua produção, por exemplo, agrícola familiar, mas tinha outras atividades como a extração de lenha, madeira, enfim, as aguardas e também a criação, que não era espaço suficiente ali onde estava utilizando, e acabava todo mundo, de um modo comum, se utilizando de espaços coletivos onde faziam essas atividades. Mas as próprias ordenações do reino trazem para a legislação brasileira também a gênese dessa questão do uso comum, em termos legislativos, através das chamadas terras de natureza comunal. Essas terras se subdividiam em duas categorias, que eram as terras dos concelhos. Os concelhos seriam o que representava a municipalidade, no sentido legislativo, e as terras e os chamados baldios. Hoje à tarde teve discussão a respeito disso também lá nos grupos, só um parênteses aqui, os baldios lá
em Portugal sempre tiveram e até hoje continuam tendo uma conotação de uma terra de uso comum, diferente da nossa conotação aqui brasileira do baldio, uma terra imprestável, uma terra de ninguém, uma terra que serve para jogar lixo, enfim, né? Que lá existe isso também, com outros termos. Eles chamam de coutos ou matos maninhos. É o termo utilizado que identificaria aqui mais proximamente o que nós aqui chamamos de baldio. Bom, então, as terras de concelhos, no sentido urbano, também haviam terras que pertenciam ao conselho municipal, que eram, no caso, uma categoria genérica conhecida por logradouro público e que aparece na legislação brasileira ainda, continua aparecendo isso, e os rocios. Esse, especificamente, o rocio, que servia a um uso público comum, por exemplo, nas aguadas, nas tropas de gado em passagem para descanso, vários outros usos, caminhos, etc. Mas o Conselho Municipal poderia também, dependendo do interesse e da necessidade, pegar parte desse rocio e transformar num uso específico, para construir, por exemplo, uma igreja, cadeia, construir a fonte pública de água, alguma atividade ou uma área militar, enfim. Né? E nesse sentido já deixaria de ter um sentido do comum, passaria a ter um outro sentido. Já os baldios eram aquele tipo de terra de uso comum na sua plenitude, uma terra onde realmente as pessoas usufruíam soltando de forma coletiva o seu gado, extraindo lenha, aproveitando-se das fontes d'água, dos caminhos, etc. E, por vezes, também utilizando como uma área de produção agrícola de uma forma itinerante, digamos assim, principalmente aqueles mais pobres que sequer tinham algum acesso à propriedade, acabavam produzindo na terra comum a agricultura. Nesse caso, eu presenciei casos nesse sentido lá na ilha de Santa Catarina, Florianópolis, em que havia toda uma questão de acordos, digamos assim. Por exemplo, não havia, como o campo da Barra da Lagoa, por exemplo, era aberto ao uso com gado para todos, de várias comunidades ao redor, mas havia esses pobres que não tinham terra para plantar, não tinham posse, não tinham nada, plantavam no próprio campo comum. Mas poderia o gado dos outros destruir a sua plantação. Então ele tinha a obrigação, perante os demais, de construir os tapumes, as cercas vivas ao redor da plantação para que o gado não chegasse lá. Era a obrigação dele fazer isso, não dos que soltavam gado lá. E eles faziam porque precisavam plantar, então acabavam fazendo esses tapumes. Geralmente com ervas do lugar. O gravatá, por exemplo, que é uma espécie parecida ao abacaxi, né, que é uma bromeliácea nativa. A terra de uso comum, em termos, vamos colocar assim genericamente no sentido conceitual, não no capital, nas formações econômicas pré-capitalistas, Marx coloca como sendo um ager publicus, uma terra comum ou terra do povo, configurando-se numa utilização comunal de áreas de campos e floresta por parte de inúmeros proprietários individuais independentes. Ou seja, obrigatoriamente uma terra comum não significa uma propriedade comum, uma propriedade comunal. A terra tem um uso comum, mas esse uso pode se dar por vários pequenos proprietários que têm, fora da área comum, a sua propriedade, onde ele mora, onde ele planta, etc. Né? E eu acrescento ali também por não proprietários, porque não eram só proprietários que se utilizavam dessas áreas comuns ou coletivas, gente que não tinha nenhuma espécie de propriedade também, como eu citei há pouco, por exemplo, de agricultores pobres. Né? No Brasil, considerando que nós somos uma nação gigantesca, né, um país muito grande, então os aspectos diferenciadores de tempo e espaço são marcantes, então essas diferenças faz com que
a própria designação de uma terra de uso comum apareça diferente em várias partes do país. Tá? Por exemplo, a gente encontra em documentos, encontra em publicações, em parte jurídica, termos como logradouros do povo, pasto comum, terra comunal, campo comum, campo público, campo logradouro público, matos do povo, enfim, e outros ainda, né? Aparecerão ainda outros termos, alguns inclusive assim, termos regionais, né? Que só aparecem em determinados espaços, em determinadas áreas geográficas e não em vários lugares. Opa, acho que pulou um aqui, né? Ou não? Ele acabou pulando no desenho, não sei. Sim. Isso aqui é só uma figura para mostrar uma representação esquemática de como seria uma terra de uso comum. É claro que isso aí não serve como um modelo padrão, já que as formas de uso comum são variadas, são bem diferentes, em termos regionais, em termos da formação histórica de cada comunidade, enfim, né, da própria questão cultural e tal. Mas um modelo seria nesse sentido: tem uma área que é comum, um campo, uma área, um espaço que é comum ao povo, e lá onde ele ou ele solta gado, ou ele também aproveita-se para extrair lenha, madeira, enfim, água, produtos, se ali tem riachos, tem areia, e buscar areia para construção civil, se tem espécies vegetais tipo palmeiras, pegar as folhas para tapar as casas, na época que ainda não era comum o uso de telha cerâmica, enfim, né? Só serve como um modelo, mas não quer dizer que isso aí vai ser característico para qualquer área, qualquer terra comum. Bom, no período imperial, há uma mudança no regime de terra, num período muito curto, né? 1822, um pouco antes da independência, ainda era lá já era no finzinho da colônia, mas já está se dirigindo para o Império, ao reconhecimento oficial como único regime de terra do Brasil, sendo a posse, e desconsiderando a partir de então a Sesmaria. Só que isso dura muito pouco tempo, né? Mas a posse foi algo que aconteceu desde o início, desde a colônia, e continua na República, continua até hoje. Ou seja, muitos terrenos, muitas áreas ocupadas pelo povo são posse até hoje. Tem muita parte do país que as pessoas não têm escritura ainda. Elas vivem lá e através da posse. Por isso que a pressão, inclusive, quando o urbano vai aumentando, vai tomando espaço do rural, né? E aí há uma especulação imobiliária, as pessoas não têm como comprovar a terra, e aparece muita gente com grilagem, com especulação, e aproveita-se para dizer que era proprietário, ou então vai em algum órgão público e diz que aquilo ali é terra devoluta, sendo devoluto pode entrar no mercado de terras, e as populações que ali viviam há anos, às vezes décadas, às vezes século, não tem documento de comprovação e acaba, né, perdendo muitas vezes, e outros tomando aquele espaço. A posse, como eu já tinha comentado antes, ele tinha uma relação também forte com as chamadas populações tradicionais, e o uso comum era uma constante, né? Mas que vai gradativamente isso desaparecendo. 1850 vem a Lei de Terras. A Lei de Terras, ela claramente fundamenta a propriedade privada, o que mostra que também já é um momento claro de que há uma exceção cada vez maior no Brasil já de relações sociais de produção, se dirigindo já para a relação capitalista, né? E aí a propriedade privada, ela é fundamentada com a Lei de Terras. No entanto, a Lei de Terras mantém um artigo em que o uso comum está lá presente, e que diz o seguinte, o artigo 5º, parágrafo 4º:
Os campos de uso comum dos moradores de uma ou mais freguesias, municípios ou comarcas serão considerados em toda a extensão de suas divisas e continuarão a prestar o mesmo uso conforme a prática atual. No entanto, há uma ressalva, uma continuidade nesse artigo que diz: enquanto por lei não se dispuser o contrário. Essa ressalva é uma desgraça, porque ela claramente pode, por qualquer momento, por interesses econômicos, por interesses políticos, o poder público reconhecer que não, que aquela área tem outro interesse de uso e que pode ser colocado também no mercado de terras, né? Ao mesmo tempo, a lei de terra reconhece a existência e de que a terra comum tem uma legislação própria, diferente daquela categoria genérica de terra pública, mas, ao mesmo tempo, já dá essa ressalva da possibilidade que ela possa ser também apropriada, né? A partir da República, há um aprofundamento na transformação da terra e em relação a se transformar a terra em mercadoria, né? E na lógica da propriedade privada. E um forte processo expropriativo e também dentro de uma lógica clara do direito positivo. E nesse sentido, está pulando aqui dois, acho que eu estou fazendo muito forte, né? E aí, a República, na Constituição Republicana de 1891, ela faz o seguinte: considera que as terras devolutas não é mais obrigatoriedade do poder público a nível nacional. Transfere as chamadas terras devolutas para os estados. E se torna um problema para a população em geral, e vai se tornar um problema também para essa questão do uso público comum, porque os estados, eles já vinham sendo, mesmo no período imperial, e vão continuar na República Velha, fortemente dominados pelas oligarquias, grande parte de oligarquias dominantemente rurais, sendo que essas oligarquias sempre tinham aqueles elementos, aquelas famílias tradicionais que tinham poder a nível geral. Santa Catarina, por exemplo, os Ramos, os Camargo, lá no Paraná, os Vasconcelos, no Pernambuco, e por aí afora, né? Famílias tradicionais que tinham poder político e econômico no Estado como um todo. E os interesses dessas oligarquias, como eles faziam parte do próprio poder público, por exemplo, Santa Catarina, a família Ramos teve em sequência, desde o início da República, 4 governadores. Aristiliano Ramos, Vidal Ramos, Nereu Ramos, Celso Ramos, sendo que Nereu Ramos chegou a ser presidente da República, né? E pelos interesses que, inclusive, as oligarquias tinham, eles criam os chamados Institutos de Terras e Colonização e passam a colocar essas chamadas terras devolutas, que veio do poder público federal agora para a administração dos estados, no comércio de terras, né? Transformam ela em objeto de mercantilização, colocam à venda e atrai inúmeras companhias colonizadoras a ocupar espaços que antes tinha pouca população, mas era a população por ser indígena, cabocla, enfim, onde o uso comum era constante. Por exemplo, toda a parte noroeste do Rio Grande do Sul, oeste catarinense, sudoeste do Paraná, essas companhias colonizadoras foram comprando dos estados a um preço baixíssimo, trazendo migrantes do Rio Grande do Sul e colocando esses migrantes em lotes já pré-definidos, mas lá tinham os poceiros vivendo, e lá tinham indígenas, lá tinham faxinalenses, tinham várias populações tradicionais. O que, nesse caso desse espaço geográfico brasileiro, vai ser, inclusive, um dos estopins, um dos elementos da Guerra do Contestado. Enfim. Bom, depois, aqui 1891, está pulando isso aqui. Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, curiosamente, ele tem
ele é muito parecido no que retrata de uso comum ao que aparece no Código Civil Português de 1867. É quase uma cópia. Não aparece a categoria especificamente terra comum, terra de uso comum ou uso comum. Não aparece essa categoria. Aparece uma categoria com um termo jurídico que vem do direito romano chamado compáscuo, tá? Que equivaleria a uma utilização em comum de pradarias, campos ou terrenos de qualquer espécie para a pastagem comum do gado pertencente a propriedades diversas. Só que o nosso Código Civil 16, ele coloca essa figura compáscua em seis categorias diferentes, sendo 5 de caráter privado, ou seja, é um compáscuo em que pode ocorrer o uso comum, porém a propriedade é privada. E só ocorre por, digamos, acordo com o proprietário. Ou, às vezes, um uso comum em propriedade que é de um grupo, de uma associação, mas só esse povo que está usando de forma comum. Mas uma dessas categorias de compáscuo seria o compáscuo em terra pública, que, curiosamente, nos estudos de vários juristas, um deles, Ponte de Miranda, por exemplo, chama a atenção de que a gênese dessa forma de compáscuo não é do código, não é do direito romano, mas sim do direito visigótico, que tem a ver das comunidades nas municipalidades se utilizavam das terras comuns para soltar seu gado, etc, etc, né? Aquela categoria. Então, uma categoria apenas de compáscuo retrata o uso comum público aberto à comunidade. E outras 5, um uso comum mais sob acordo, direitos do próprio proprietário. Bom, essa categoria vai aparecer ainda em legislações, não mais legislações a nível federal, vai desaparecendo, ou seja, a República praticamente vai matando, vai fazendo desaparecer da questão de legislação qualquer ideia de uso comum ou terra comum. No entanto, em leis, decretos, constituições, etc., nível de estados, estaduais, isso continua existindo. Por exemplo, eu encontrei isso em Goiás, em 1693, Santa Catarina, em 95, 31, 34, 47, e por aí afora, em vários estados, em diferentes anos, documentos que retratam. Mas, muito interessante que praticamente todos eles retratam com esses dizeres, que são campos de uso comum dos moradores de uma ou mais distritos, considerando que eles prestavam ao fim a que eram destinados, no caso, o uso comum. Só que, com a ressalva também que se eles poderiam ser alienados desde que essa alienação resultasse positiva vantagem ao órgão emitente, se fosse, no caso, o poder público municipal ou estadual, quem estivesse emitindo, emitindo essa alteração, poderia definir de que seria alienado parte desse uso comum ou o todo, né? Ou seja, embora com outras palavras, isso aí está muito parecido ao que está lá na Lei de Terras, né? Naquela caracterização que está no artigo 5º da Lei de Terras. É quase como se fosse uma cópia também, né? Ou seja, as legislações, elas simplesmente copiam o que já existe, mas o fato de copiar e aparecer lá não significa que, na prática, esse direito está sendo respeitado perante essas populações que têm por costume se utilizar de terra comum, né? Porque há também toda uma mudança na lógica da terra com a República e com o aprofundamento cada vez maior da terra enquanto mercadoria. Bom, o Estatuto da Terra,
já agora mais recente, 65, ele claramente integra a terra a uma dinâmica capitalista, né? Passa a considerar o minifúndio e o latifúndio por extensão como improdutivos. Cria a categoria módulo rural como sendo uma categoria eficaz de propriedade agrícola. No fundo, amplia os interesses capitalistas no campo e dificulta o acesso a terras das populações tradicionais. A única coisa que eu encontrei que retratasse alguma coisa de população conhecida por tradicional seria o artigo 2º, parágrafo 4º, que relaciona-se com população indígena. Fora isso, nada aparece no Estatuto da Terra que retrate alguma coisa referente ao uso comum. Em situações mais recentes, há o Plano Nacional de Reforma Agrária, 1985. Tá? Esse Plano Nacional considera, em uma parte lá dele, que o reconhecimento de posse e titulação capazes de respeitar áreas de usufruto comum que não pertencem individualmente a nenhum grupo familiar e que lhes são essenciais como áreas de extrativismo vegetal, fontes de água, pastagens naturais, igarapés e reserva de matas. Só um detalhezinho aqui. O Plano Nacional de Reforma Agrária foi votado no Congresso em outubro de 85. Isso aqui aparece nesse plano. Mas havia uma proposta para o Plano Nacional de Reforma Agrária produzida e publicada em abril de 85. Nessa proposta, tudo que se indica, que era indicado a questão uso comum, terra comum, população tradicional, direitos dessas populações, etc., era muito mais do que está aí. Era muito mais, sendo colocado muito mais coisas defendendo essas populações e o uso comum. Só que havia toda uma pressão, tá, da bancada ruralista, dos setores bastante conservadores no Congresso, que eram maioria e acabaram votando e tirando grande parte do que poderia já ser um avanço e uma retomada do que o século XX perdeu e a República foi perdendo nesse sentido. No entanto, as legislações estaduais aparecem, né? A Bahia reconhece os fundos de pasto na sua Constituição, em 89, o Maranhão reconhece os babaçoás como uma terra comum e de direito das quebradeiras de coco, por exemplo, usufruir dos babaçoás. O Paraná reconhece os faxinais na sua Constituição e na Bahia o município de Antônio Gonçalves reconhece a presença do ouricurí livre. Tá? Então, significa que há, de certa forma, também um movimento de retomada em vários locais a respeito disso. Aqui, retornando lá, não deu certo, aqui. Aqui é só um quadro mostrando que há diferentes tipos de uso comum no país, tá? E em que área de ocorrência isso ocorre. Isso aqui é um quadro de vários tipos de uso comum e a área de ocorrência que eu levantei em vários documentos e publicações, etc., que eu fui trabalhando, mas com certeza existe muito mais do que isso. Tá? Existem outros espaços no país e outros tipos alguns que a gente ainda até desconhece, que poderão aparecer. Algumas imagens, rapidamente, né? Por exemplo, aqui muito mais na questão da criação, em vários pontos do Brasil, como que isso acontece e aparece. Esse caso aqui, gado solto na Cooper Campo, é um caso interessante. No sul de Santa Catarina, os usuários dos campos de uso comum, que soltavam gado livremente, estavam sofrendo pressão violenta de capitais imobiliários que queriam tomar todo aquele espaço. Eles conseguiram do governo do Estado uma carta de anuência e criaram cooperativas de uso do campo público comum. E essas cooperativas existem hoje. A maior delas tem 585 associados, com cerca de 7.000 cabeças de gado. E todos os cooperativados são usuários ou ex-usuários dessa área comunal.
que é uma exigência para ser associado. Um detalhe, o uso comum, nesse sentido, não se dá só numa terra específica, num espaço, mas ela também aparece a continuidade do uso no urbano. Né? A gente percebe nas beiras de rodovia, dentro da própria cidade, o uso ocorrendo, mesmo não tendo uma terra comum. Mas é que é uma tradição, as pessoas continuam fazendo. Né? Bom, se o reconhecimento jurídico do uso comum foi na colônia e república, na colônia império forte, foi caindo na república, as chamadas populações tradicionais têm um movimento inverso, quer dizer, praticamente invisíveis, né, no império e na colônia, e na república em grande parte, mas mais recentemente começa a aparecer toda uma legislação a partir da Constituição de 88, em que esses povos e comunidades tradicionais, que aqui tem um conceito do próprio decreto 6040, que reconhece essas populações, de 2007, e então vai aparecer uma série de legislações a respeito, aqui só algumas figuras mostrando algumas dessas populações tradicionais pelo país afora, né? E, claro, todas elas se utilizam de terras comuns e têm no uso como um elemento forte da sua vida. O reconhecimento, então, como eu falei, é pouco, mas já começa a aparecer a proposta e depois o Plano Nacional de Reforma Agrária, a Constituição de 88, a Convenção da OIT, que é absorvida pela maioria dos países, inclusive o Brasil, em relação à questão indígena, principalmente, várias leis estaduais e municipais, né, que vão aparecer. Tudo isso vejo que é a partir dos anos 90, principalmente, né, e se aprofunda nos anos 2000, principalmente a partir dos governos já mais progressistas. E basicamente se fecha com 2007, com o decreto 6040. Né? E conjugado a isso, a cartografia social. A cartografia social é um elemento importante porque é uma forma de produzir cartografia diferente, não é uma cartografia feita naquela tradicional cartografia que se conhece, mas a cartografia produzida pela comunidade. Né? E aí seria mais ou menos um conceito nesse sentido, de uma perspectiva cartográfica que vem se expandindo pelo território e que prioriza a representação produzida por diferentes grupos, incluídas as chamadas populações tradicionais, que enfatizam a leitura particular de sua realidade, cujo resultado, o mato produzido, expressa uma forma característica de ser e de viver. Eles é que produzem a própria cartografia. Né? E só que, finalizando então, só um exemplo, quer dizer, a cartografia e ali o povo, a comunidade produzindo a sua cartografia, o resultado final, o mapa final que é produzido e a cartilha toda que sai da cartografia social. Enfim, é um pouco isso que eu quis colocar e mostrar o seguinte: nós temos um papel importante na academia, a gente não tem, por vários motivos, essa possibilidade de estar diretamente como aqueles que estiveram aqui anteriormente, né? No movimento, na ação direta, né? Mas a gente tem um papel importante na produção dos artigos, na produção literal, nos congressos, na produção dos seminários, enfim, na discussão, e mostrar o quanto é importante isso e quanto o país tem disso até hoje, e tirar um pouco aquela ideia errônea, muitas vezes, de que, população tradicional, terra comum, isso é um resquício, isso é uma coisa do passado, a tendência é isso se acabar mesmo, e só existe por causa de uma resistência. Não, existe porque existe. Está aí, está presente na nossa história desde 1500 até hoje. E dados estatísticos mostram que cerca, no mínimo, de uns 5 a 6 milhões de brasileiros são considerados populações ditas tradicionais e que têm no uso comum uma parte importante da sua vida no dia a dia. Então, nós temos a nossa parte e podemos contribuir também nesse sentido
né, e que acabe ajudando essas populações nas suas lutas também, né, inclusive por reconhecimento territorial. A cartografia social, muitas vezes, o resultado dela é usado, né, por comunidades tradicionais quando vão produzir laudos antropológicos para reivindicar seu território. Enfim, obrigado, é isso.